Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Voltamos depois de alguns meses aí sem gravar a lição da Escola Bíblica Dominical, esta aula online. Nós estamos aqui juntamente com o presbítero irmão Argemiro, meu amigo, que é sempre um prazer estar partilhando da palavra de Deus juntamente com ele. Especificamente neste dia de hoje, no dia 2 de maio do ano de 2021, esta manhã de domingo, você que me acompanha aí através das redes sociais, a lição da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus a você, a sua família, a todos os irmãos que nos acompanham nesta manhã. Primeiramente quero agradecer a Deus por nos proporcionar esta rica oportunidade para estarmos nos comunicando por aqui através das redes sociais. Eu agradeço a Deus, também ao nosso pastor presidente, pastor Antônio Batista Maia, pastor Davi Santana, nosso pastor ali no Templo Central, e também a todos os coordenadores da Escola Bíblica Dominical, companheiros, amigos, irmãos, pastores, que partilham juntamente conosco todos os domingos a Escola Bíblica Dominical no nosso Templo Central, aqui na cidade de Cascavel, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Especificamente no dia de hoje nós estudaremos aí a lição de número 5, a qual falaremos a respeito dos dons de elocução. Elocução nada mais é do que a ação ou o efeito de expressar ou manifestar oralmente ou por escrito palavras escritas que surgem no pensamento. Eu quero passar aqui para o irmão Argemiro, a paz do Senhor, presbítero irmão Argemiro. É um prazer tê-lo juntamente conosco nesta manhã. Cumprimento os irmãos aí com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse ambiente tão aprazível, debaixo desse bosque, e para a finalidade única, principal, que é de estarmos meditando nas Escrituras Sagradas, que nos traz informação a respeito dos dons de elocução, que é o título principal da lição deste domingo. A todos, amados, eu cumprimento com a paz do Senhor e espero que Deus, através do seu Santo Espírito, nos capacite, nos habilite e que também condicione a mente e o coração dos ouvintes, a fim de que seja proveitosa essa nossa ocupação nesta manhã e que visa aumentar o conhecimento das Escrituras Sagradas, do plano de Deus em relação a este assunto que estamos abordando nesta manhã, que trata sobre os dons de elocução. Bem disse o presbítero irmão João, com muita firmeza, muita clareza, sobre o fundamento, sobre o significado do título desta lição, em especial sobre dons de elocução. Ficaríamos tateando no escuro se não fosse o esclarecimento de o que significa dons de elocução. Então ele colocou com muita propriedade que o dom de elocução a maneira de exprimir-se por escrito ou oralmente, né? Oralmente. Então é a maneira, aqui está o esclarecimento a respeito do dom de elocução. Nós hoje estamos aqui procurando nos enriquecer e também distribuir esses valores aos amados irmãos, aos ouvintes que têm oportunidade de nos ouvir nesta manhã sobre o estudo que nos traz como primeiro tópico da lição o dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 12, 10. E o que é o dom de profecia? Muito bem, o dom de profecia é a lição que nós iremos estudar nesta manhã, falando a respeito de dom de elocução. Antes de adentrarmos neste ponto, presbítero Argemiro,
Eu quero lembrar aos irmãos que nos acompanham nesta manhã de domingo, uma manhã maravilhosa aqui na cidade de Cascavel, está tendo ceia, meus irmãos, neste horário, agora pela manhã, ali no nosso templo central, está tendo Santa Ceia. Você é o nosso convidado para participar da Santa Ceia. Agora pela manhã está tendo Santa Ceia no drive-thru, e logo após também vai ter ceia no templo, dentro do templo central, e logo mais à noite, a partir das 7h30, teremos Santa Ceia também, culto de celebração de Santa Ceia. Você é o nosso convidado, dá tempo ainda de você pegar o teu automóvel, a sua família, ir na igreja agora de manhã e participar da Santa Ceia, tá bom, meus irmãos? O textuário da nossa lição, que horas estamos discorrendo nesta manhã, nos diz assim, eu quero ler aqui o textuário e a nossa verdade prática, para adentrarmos lá no primeiro ponto, que o objetivo geral nosso nesta manhã é apresentar aos irmãos os dons de elocução, dons de ou ação ou efeito de expressar aquilo que vem no pensamento. O textuário que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 3, diz assim, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Está falando em língua estranha, está falando a Deus, porque ninguém o entende, porque é língua estranha. E em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza, ele fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A verdade prática nos lembra o seguinte, que os dons de profecias, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para qual é o objetivo? Para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. E é sobre isso que nós falaremos nesta manhã, nesta aula. Qual a finalidade dos dons de elocução, dons de expressão, dom de expressar aquilo que vem na mente, que é direcionado por Deus? Também veremos que pode ser vem de Deus, como da mente humana, como pode vir do diabo também. Então existe vários tipos aí de profecias ou até mesmo profetada. Nós iremos ver isso nesta manhã. Qual é o objetivo principal? É edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Agora, qual é a finalidade, qual é a função do profeta? O que é profecia? Profecia é expressar aquilo que vem da parte de Deus para os homens. Isso serve para quê? Para edificar, exortar e consolar a igreja. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, que está na nossa lição, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito Santo em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando qual o objetivo? Edificar, exortar ou até mesmo consolar a pessoa que é destinatária desta mensagem. Profetizar, meus irmãos, de acordo com a lição, de acordo com a Bíblia Sagrada, profetizar não é o mesmo que desejar o bem a alguém. Você imagina que você vai desejar o bem para alguém, e é comum nós encontrarmos isso nas nossas redes sociais, também na rede de convívio entre a sociedade, pessoas dizendo assim, olha, eu desejo para você, eu estou profetizando bênção na tua vida. Profetizar não é o mesmo que desejar uma bênção para a pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. A finalidade da profecia é exortar, edificar e consolar a igreja. Mas, infelizmente, por falta de ensino, por falta de frequência na escola bíblica dominical, falta de estudo da Bíblia Sagrada, muitas igrejas têm aparecido várias aberrações. Veja aqui, concernente ao uso incorreto deste dom, que é o dom de profecia. Não poucos crentes ou igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, as Escrituras nos orientam a que examinamos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás da mensagem. Veja o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Não desprezais as profecias. O versículo 21 vai dizer assim, olha, examinai tudo
e retende o bem. Veja que profeta é aquele que fala em lugar de outro. A função do profeta é proclamar os oráculos do Senhor Jesus. E a fim de que a igreja seja edificada, seja exortada e também consolada. É através do dom de profecia, através dos profetas, homens de Deus, inspirados por Deus na Bíblia Sagrada, é que nós encontramos edificação, exortação também, e como também encontramos consolo para as nossas vidas. Este é o ponto principal do dom de profecia, no item 1 de nossa lição, expor biblicamente o dom de profecia. Qual é a finalidade do dom de profecia? A não ser edificar, exortar e também consolar ou confortar a igreja. Partindo para o segundo ponto de nossa lição, vamos falar aqui sobre a respeito da variedade de línguas, o que é o dom de variedade de línguas, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, e eu quero passar aqui para o presbítero irmão Argemiro, antes, porém, fazendo uma síntese aqui do primeiro tópico, que o propósito do dom de profecia, não sendo redundante nas nossas palavras, é edificar, exortar e consolar a igreja. O dom de profecia, ele é tão importante para a igreja como os demais dons que está lá no livro de 1 Coríntios, a qual o apóstolo Paulo exortou a busca deste dom, que é o dom de profecia. Com o presbítero irmão Argemiro, o segundo tópico de nossa lição e a sequência de nossa lição. Abrindo essa página que trata sobre a variedade de línguas. Variedade de línguas. Logo abaixo, no subtópico número 1, nós vislumbramos a orientação, o que é o dom de variedade de língua. Então há uma interrogação aqui sobre o que é o dom de variedade de língua. De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, mas para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Horton, alguns ensinam que para estarem alistados em último lugar, esses dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados. Colocando aqui a nossa posição no aceitamento desta orientação, deste ensino que nos trouxe o nosso amado irmão Stanley Horton, o que é o dom de variedade de língua? Aqui já ele dissertou sobre o que é o dom de variedade de línguas e a diferenciação entre a língua estranha que vem do Espírito de Deus e a língua estranha que vem do inimigo, do adversário de Deus. Me chama a atenção a simplicidade com que Deus coloca os seus ensinos ao alcance do entendimento de todos aqueles que tiverem interesse em aprender, em assimilar os ensinamentos de Deus e em especial no estudo que está em foco, que se encontra no segundo tópico, que é a variedade de língua. Nós temos ouvido e visto e ouvido muitas discrepâncias, muitos desvios
de finalidade, de fundamento, no uso desse dom tão precioso, que é um dom que veio do Espírito Santo de Deus, para a edificação da igreja, para a consolação da igreja, ajustando esse ensino à revelação de Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho de João. Eis que eu vou orar ao Pai, vou rogar ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador. Então ele veio para consolar. Mas há profecia, há o dom de língua que vem de Deus, e há o dom de língua que vem do inimigo, que é um plagiador dos ensinos, um imitador, procurando trazer dúvidas, confusões, e sem um resultado positivo, sem uma finalidade promotora do bem na área espiritual, na vida do crente. Então, ele usa esse dom para tentar confundir, né, a grandeza e o poder que existe esse dom de variedade de língua. Por que dom de variedade de língua? Há línguas estranhas e línguas estranháveis. A língua estranha que vem de Deus. Por que língua estranha? Porque o meu irmão está falando em língua do meu lado e eu não sei o que é, qual a mensagem que eu posso interpretar, que eu posso entender, que Deus está colocando no coração dele. Então, somente ele é edificado, e eu fico sem edificação. Por isso a Bíblia Sagrada diz que o que fala em línguas, ele edifica a si mesmo, e o que profetiza edifica a igreja. Então, é um dom que Deus concedeu para a orientação, para a consolação e para a exortação também. Então, caso nos estranheza, muitas vezes nós percebemos esse dom sendo usado de uma forma diferenciada daquela que nós aprendemos na Escritura Sagrada, que é tendo uma intenção oculta de ser agradável, de ser, digamos, um agente de uma mensagem positiva, quando a mensagem não é positiva, quando a mensagem não foi gerada por Deus e não encontra respaldo, fundamento da Escritura Sagrada. Haja visto que, desculpa cortando o senhor, que se usam do dom de profetizar simplesmente para massagear o ego, ou até mesmo para atacar outros irmãos dentro da igreja que tem uma diferença e se acha no direito de se usar o dom de profecia, de dar as profetadas. É por isso que o primeiro tópico ainda falava a respeito disso, que a profecia ela tem 3 fontes distintas. Primeiramente vem de Deus, segundo do coração do próprio homem, e terceiro vem do maligno também, de Satanás. Então a gente precisa ter cuidado sobre isso. É por isso que em Mateus 7,15 ficou escrito: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então nós precisamos ter cuidado. Por isso que Paulo deixou escrito aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem. Nós precisamos ter este cuidado de analisar quando a profecia vem de Deus ou simplesmente vem do coração do próprio homem, com desejo de massagear o ego de alguém, acaba se usando deste dom de dar as profetadas aí, ou pessoas que até mesmo são usadas pelo maligno e acaba trazendo mensagens aí que traz uma devastação na vida emocional ou espiritual de muitas pessoas. Então precisamos ter este cuidado. Pode, aproveitando o ensejo, ele pode surgir essa mensagem com uma finalidade forjada, maquinada pela mente humana, Pelas emoções, ou né? por aquele que age através digamos, do ser humano, para procurar
colocaram uma mensagem distorcida, tendo apenas o título, mas não tendo fundamento. E então citaríamos, para não ficar nas nossas palavras, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 1, quando Davi desejou, o rei Davi desejou a construção do templo do Senhor, da casa do Senhor, e ele manifestou seu desejo, o profeta Natã, que estava na sua presença, quando ele se manifestou, ele disse: pode realizar porque Deus está contigo nesse projeto. Isso aqui vem do coração de Deus, é o desejo de Deus ser construído, e você é o homem. Quando ele retornou, Deus fez com que ele voltasse lá e dissesse: não, não é você. Então, amados irmãos, nós vemos que isso aí, claro que é fruto da imaginação para tornar agradável, para ter um recebimento imediato, digamos, dessa mensagem, mas tem que primeiramente saber, foi Deus realmente que falou ou é o homem que falou? É fruto do desejo de Deus ou da imaginação humana? Então, por isso, amados irmãos, é muito importante a checagem da confirmação no livro das Escrituras, no livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada, se existe realmente fundamento, né, desta mensagem ou não, se é de Deus ou é do homem. Então, como tem havido muita especulação e muitas mentes deixando de ser usadas pelo inimigo, dirigindo mensagens que não vieram do Espírito de Deus, mas sim da imaginação do homem, que o inimigo usa e coloca, impulsiona ele para que ele venha proferir essas promessas que não vieram do coração de Deus. Por isso, deve ser checada primeiramente no livro sagrado, que é a fonte de informação credenciada da parte de Deus para a orientação do homem. Por isso, Jesus falou lá no livro de Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras. E no Evangelho de João 5, 39, ele diz: examinai as Escrituras. Então, tudo está focalizado nas Escrituras. Se a manifestação do ser humano for balizada nas Escrituras, tiver fundamento na Escritura, certamente isso resultará em uma promoção grandiosa de Deus na vida do homem. Agora, se não for, corre o risco de estar usando falsamente o nome de Deus com a mensagem que não vem de Deus. No segundo tópico da nossa lição, o item 2 diz assim: qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? Qual é a finalidade? À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, ele também vai sendo edificado. O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. As línguas estranhas, ao contrário da profecia, não edifica ou exorta a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. Então, à medida que o servo de Deus vai falando línguas estranhas, ele vai sendo edificado, pois é o Espírito Santo que toca e renova diretamente quem está falando a línguas estranhas. A atualidade deste dom, esta é preciso deixar bem claro, meus irmãos, que a variedade de línguas estranhas não é um fenômeno exclusivo lá do dia de Pentecoste. O Senhor Jesus continua abençoando tanto a minha vida, a vida do presbítero irmão Argemiro, a vida da nossa família, a vida da nossa igreja, através da variedade deste dom de línguas estranhas. Portanto, é um dom para os nossos dias de hoje. Todos os crentes que estavam reunidos no dia de Pentecoste, no cenáculo, eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas pelo Espírito Santo. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto também foi nos dias da igreja primitiva.
O dom de profecia, ele é diferente da profecia anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. A revelação canônica, ela se encerrou. Mas Deus continua a falar conosco, meus irmãos, através da Bíblia Sagrada. Por isso, oramos e buscamos a Deus pelo dom de línguas e o dom de variedade de línguas, que serve para a nossa edificação e também para louvores a Deus. O dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais dons que foram apresentados em 1 Coríntios por Paulo no capítulo 12. Agora nós partiremos para o terceiro ponto da nossa lição, o terceiro tópico, que fala sobre interpretação de línguas. Definição de dom. O que é dom? Dom é uma dádiva, é uma graça de Deus dada aos homens, é dádiva de Deus para edificação tanto pessoal como da igreja de forma geral. Thomas Over, como já citado na lição, ele ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas estranhas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27 e 28. Então, meus irmãos, há uma diferença do dom de profecia como para o dom de interpretação de língua. Dom de profecia é aquilo que a pessoa fala, a profecia na própria língua, no próprio vernáculo. Estou aqui no Brasil, eu vou falar em português, os irmãos vão entender a profecia que eu estou falando. Já o dom de interpretação de línguas, precisa-se de 2 pessoas, uma pessoa que vai falar em línguas estranhas e uma outra pessoa também guiada por Deus, orientada por Deus, inspirada por Deus, vai traduzir esta língua estranha, essa profecia que estará trazendo para a igreja, seja ela de exortação ou de edificação, como também de consolo ou conforto. É isso mesmo, não é, irmão Osmir? Com certeza. Não falou com muita clareza sobre o dom da profecia. E nós observamos nos nossos dias, isso já vem de muito tempo, a distorção. Com tristeza nós podemos falar que há pessoas sem o devido temor de Deus direcionando esse dom, o resultado desse dom de profecia, no sentido de satisfazer o seu ego, o ego de terceiros, e falando aquilo que Deus não falou. Por isso Deus tem revelado através do profeta Jeremias, no capítulo 23, 28, 29, ele falou: ai do profeta que disser, ele disse quando eu não falei. Eis que eu requererei desse profeta, porque ele estará fazendo uma referência de algo que não aconteceu, de uma revelação que eu não entreguei, de um valor que ele não possui, porque eu não credenciei ele para esse ministério maravilhoso. E então hoje, já no passado, já muito no passado, nós percebemos a distorção desse dom, digamos, o desvio da verdadeira finalidade, porque Deus instituiu esse dom maravilhoso, que é o dom de profecia, de comunicação do Criador com a criatura, e a fim de orientá-lo a respeito de como ele deveria realizar a obra que ele tem estabelecido para que o homem seja
um executor do seu plano sagrado. E o dom de profecia, não sou eu que falo, mas o apóstolo Paulo falou que é para buscar o dom, principalmente o dom de profecia. Destacou entre os dons de maior destaque dos 9 dons que aparecem em 1 Coríntios, no capítulo 12, esse dom de profecia como o dom principal. Por que o principal? Porque o dom de língua é uma variedade de línguas e já foi esclarecido sobre a interpretação das línguas, e se não houver intérprete das línguas, ele só edifica aquele que está falando em língua. Mas o dom de revelação, o dom de conhecimento, o dom da fé, o dom da libertação de espíritos que são que se manifestam dominando as pessoas, que é a libertação. Então, são dons diferenciados que têm um alvo. Agora, o dom de profecia. Dom de profecia, Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, ele disse assim, olha, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele colocou em primeiro como destaque o dom de profetizar. Por que ele deu esse destaque? Vem essa interrogação na nossa mente. Porque Paulo colocou em destaque a excelência desse dom. Entre os 9 citados na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, mas existem muitos outros dons preciosos. Mas ele colocou em destaque esse dom porque é um dom podemos dizer, de comunicação do Criador com a criatura. Isso revela uma sintonia, e não somente para o benefício da pessoa que está profetizando, do servo que está profetizando, mas em benefício da sua igreja, em benefício da comunidade cristã, que está recebendo uma palavra de orientação, está recebendo uma palavra de exortação e uma palavra que vai resultar em edificação para a sua igreja. Caminhando para a conclusão da nossa lição, meus amados irmãos que nos acompanham, eu sei que o tempo é exíguo para todos nós, poderíamos passar a manhã toda aqui, ainda mais num ambiente como este aqui, discorrendo sobre esta lição, mas caminhando para a conclusão, nós não podemos esquecer que tem muitas pessoas que erroneamente, nos dias atuais, não tomam nenhuma decisão sem consultar um profeta, uma profetisa ou um guru espiritual. Muitos partem desse princípio e outros até mesmo se tornam gurus espirituais e pessoas que seguem esses gurus espirituais, que não tomam nenhuma decisão se não consultar o dito homem de Deus ou a dita mulher de Deus, a dita profetisa de Deus. Existem homens de Deus, os nossos pastores, homens orientados por Deus, inspirados por Deus, sim, mas precisamos ter cuidado que em contrapartida existem muitas pessoas que se acham no direito de serem gurus espirituais para transmitirem mensagens que, segundo eles, são mensagens de Deus, quando na verdade são da própria emoção humana, do próprio ego humano, ou como vimos na lição, mensagens vindas também da parte de Satanás. Nós precisamos ter este cuidado, esta cautela de examinar tudo, mas reter o bem. A conclusão da nossa lição de hoje nos diz assim, olha, ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas ou com seus dons, que é dádivas vindas de Deus. Portanto, meus irmãos, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e também o dom de interpretação de línguas. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, com decência e ordem. Agindo desta forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus.
Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos os irmãos que nos acompanhou até agora. Convidar você para estar hoje, logo mais às 19h30, no Templo Central, para o nosso culto de Santa Ceia. Deus abençoe seu lar, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Fiquem todos com Deus. Irmão Argemiro, se o senhor quiser. Eu quero agradecer toda a atenção em que os nobres, caríssimos ouvintes que tiveram a oportunidade de ouvir, não o irmão o presbítero Argemiro, nem o presbítero João Batista, mas ouvir Deus falando através de nós, porque somos servos dele e falamos pela palavra dele. Então, se você receber a palavra, o ensinamento que hoje nós procuramos transmitir com fidelidade, você estará recebendo um ensinamento de Deus, uma orientação de Deus para a tua vida, e isso vai ser de muito valor e decisivo, digamos, no teu cotidiano, e você vai ser uma pessoa bem-sucedida, porque em Deus não há engano e não há variação e nem sombra de mudança. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Paz do Senhor.